Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, sempre louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui na maternidade, apresentando então a Bianca. Bem-vindo ao mundo, a Bianca. E com toda essa singeleza, eu gostaria de falar, dando continuidade à nossa devocional em Romanos, do capítulo 5, versículo 12, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Falar nesse assunto num momento tão singelo, tão bonito, é necessário. Porque eu sei que você vai olhar para ela e dizer assim: ai, que anjinho. Sim, é muito linda. Modesta parte, né? Tem uma colaboração aqui do Pai. Mas, mesmo vendo a beleza e a singeleza de um bebê, temos que lembrar que essa realidade anunciada pelo apóstolo Paulo, ela também se aplica para ela. Ou seja, que mesmo com toda essa graça, ela nasceu pecadora. E é por causa disso que ela precisa ser conduzida em Cristo e para Cristo durante toda a sua vida. Ela não só precisa desses cuidados, que são os cuidados paternos, relacionados às necessidades do dia a dia, ela precisa ser dirigida na palavra do Senhor. Por quê? Porque entrou o pecado no mundo. Porque todos morrem? Pergunta que é necessária e tem uma resposta bem firme e específica na palavra. Todos morrem por causa do pecado que ainda está no mundo. Ou seja, nascemos, mas também morremos por causa do pecado. Se não houvesse pecado no mundo, também não haveria morte. Se não houvesse pecado no mundo, teríamos apenas o prazer de ver o nascimento de vidas. Mas por causa do pecado, nós precisamos conduzir vidas a Cristo para que tenha uma esperança de que, na volta do Senhor Jesus, então finalmente possam herdar a vida eterna. Vamos olhar para o texto para a gente poder entender bem direitinho. Observe o que o apóstolo Paulo diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, a referência a Gênesis 3, por meio de Adão entrou o pecado no mundo. Por meio de Adão, quando ele caiu na tentação do diabo, então o pecado entrou na criação e contaminou a criação. Então observe que o primeiro ponto é a entrada do pecado no mundo. Esse é o problema. Não foi a morte que entrou primeiro no mundo, foi o pecado que entrou primeiro no mundo. Então, tendo o pecado entrado no mundo, o que acontece? Entra a morte. Veja que ele diz: e pelo pecado a morte. Ou seja, se Adão e Eva não tivessem pecado, não haveria morte. Desde Adão, todos estariam apenas vivendo. Não só eles, mas a nossa pequenina, qualquer outro que nascesse. Mas por causa do pecado, então, os homens passaram a ser mortais. A sequência que o apóstolo nos diz. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. Veja que ele não diz apenas em Adão, no mundo, a criação inteira. O pecado entrou na criação. Ou seja, não apenas Adão e Eva se tornaram pecadores, a criação passou a ter dentro dela o pecado. Ou seja, não tinha antes. A criação era pura, a criação só tinha bondade, harmonia, tudo era perfeito. Não só no jardim do Éden, mas a criação toda estava sem pecado. Mas quando Adão e Eva pecaram, então o pecado entrou, passou a estar como um intruso, como um parasita no mundo, na criação. E é por isso que lá na frente, em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que toda a criação geme, angústias até agora. E é por isso que a pequenina, por mais graciosa que seja, é também uma pecadora. O pecado entrou no mundo. E uma vez que o pecado entrou no mundo, e a consequência do pecado é a morte, então a morte também entrou no mundo. Ou seja, a partir do momento
em que o pecado entrou na criação, a morte passou a fazer parte dela. Podemos dizer que a morte fazer parte da criação é até mesmo uma graça. Mas por quê? Porque uma vez que a criação está contaminada, viver para sempre na contaminação não é uma coisa boa. Seria, podemos dizer, um inferno. Por quê? Porque eternamente sofrendo os danos da corrupção, sem, de forma alguma, poder desfrutar outra vez da beleza de uma criação que fora feita muito boa. Então, a morte entrar na criação por causa do pecado, de um lado, é um juízo divino, é um castigo divino, é uma palavra de juízo dada no início, quando Adão ainda não tinha pecado. Mas ainda podemos dizer que é uma graça. Lembra quando em Gênesis, ainda no capítulo 3, o Senhor diz para os seus, vamos dizer assim, nas regiões celestiais, diante da situação, ele diz assim: olha, vamos tirar a árvore da vida, porque pode ser que o homem coma e viva eternamente. Nessa condição não dá, né? Então, a morte, ela, de uma certa forma, é uma graça para uma criação contaminada, porque eternamente viver no pecado não é benefício algum. Então, a morte entrou no mundo. Mas observe a sequência que continua. Ele diz: assim também a morte passou a todos os homens, ou seja, é a criação inteira. Mas ele coloca como causa da morte ter passado a todos os homens, não o pecado original. Ele coloca o pecado de cada um, porque todos pecaram. Em outras palavras, o pecado entrou no mundo, contaminou tudo, e então a morte não só entrou para Adão e Eva, mas para todos. Por quê? Porque todos passaram a ser pecadores. Isso que o apóstolo está nos dizendo está em pleno acordo com uma palavra de Deus lá em Ezequiel 18, versículo 20. Ninguém vai dizer que os filhos pagaram pelo pecado dos pais. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, ninguém vai para o inferno por causa do pecado de Adão e Eva, porque todos pecaram. Cada um que for condenado ao inferno de forma justa pelo Senhor vai por causa do pecado próprio, ou seja, por causa dos seus pecados cometidos uma vez que nasce pecador. Essa consciência de nascer pecador e ser responsável pelos seus atos deve estimular os pais a vendo essa gracinha e então não ignorar que não é um anjinho, é um pecador, é um pecadorazinho e que precisa ser conduzida para a vida eterna. Isso somente por meio daquele que é o justo e justificador. Portanto, não devemos apenas nos encantar com a graça desta pequena vida. Devemos nos preocupar desde o princípio, porque aqui está alguém que precisa ser resgatada do pecado, ser tirada, libertada disso, por meio daquele que justifica, por meio daquele que, portanto, perdoa, por meio daquele que tem vida eterna e pode dar para quem ele quiser, para aqueles que creem, para aqueles que se entregam, para aqueles que estão nele. Portanto, ao ouvir o apóstolo falar sobre a entrada no pecado no mundo, isso deve nos levar à consciência de que ninguém aqui está pagando pelo pecado dos outros e ainda a necessidade de conduzir urgentemente todos, desde os menores, desde a mais tenra idade, até Cristo Jesus, o Salvador, aquele que pode realmente trazer vida e vida em abundância. Portanto, mesmo que você se encante com essa gracinha, lembre-se, é uma pecadora. E muito cedo vai mostrar isso. E muito cedo vai chamar a atenção dos pais para essa necessidade de ser conduzida na palavra de Deus para Cristo e em Cristo Jesus. Então não deixe de levar as pessoas ao Senhor. Não apenas dê a elas aquilo que elas precisam de alimentar para a sua vida físico-material. Dê a elas aquilo que elas mais precisam. Porque não há maior amor do que o amor de Deus, que para exatamente nos abençoar, entregou o seu Filho para nos salvar. Então, leve as pessoas a Jesus. Não faça com que elas tenham apenas o conforto de uma vida cheia de deleites aparentes. Faça com que ela tenha a graça de uma esperança verdadeira,
a esperança da vida eterna. É uma pecadora, cheia de graça aos nossos olhos, mas necessitada profundamente do Senhor. Porque caso não tenha, a morte será realidade para todos, até que estejam em Cristo Jesus. Portanto, conduza Jesus para que você se alegre em ver aqueles que estão em Cristo na eternidade desfrutarem finalmente da alegria eterna da salvação. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado pela pequena Bianca. Uma grande responsabilidade, porque é uma pecadora e precisa do Senhor. Ajude-nos a conduzi-la em Cristo e para Cristo, para que ela se alegre no Senhor, na tua salvação. E desperte muitos pais, para que tanto venham a conhecer e andar, amar a Cristo, quanto conduzir os filhos na tua palavra para o louvor da tua glória, em Cristo e para Cristo. E tudo isso nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.